Boa noite a todos. Wesley, Pinto, boa Opa, boa noite. noite. Tá Tudo me ouvindo bem? bem aí, meu amigo? Tudo jóia? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Perfeito. Tô te ouvindo alto e claro. Muito bom, Ótimo. muito bom. Esperar o pessoal entrar, esperar das 20 horas aí em ponto, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Boa noite aí para todos que estão entrando para acompanhar mais uma live. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é o trauma abdominal. Wesley, você é enfermeiro, é especialista em urgência e emergência e também bombeiro militar aí no estado do Rio de Janeiro. Fala um Perfeito. pouquinho, rapidamente aqui, um pouquinho mais aí das suas qualificações aqui para o pessoal que está entrando. Beleza. Para quem não me conhece aí, o pessoal do Instagram do Kodama, meu nome é Wesley Pinto, sou chamado de Wesley Pinto, e eu sou enfermeiro há 18 anos, eu fui técnico de enfermagem também, então no total de enfermagem eu tenho quase 24 anos. E nesses últimos 15 anos eu atuei diretamente com emergência, né? Ou estudando, ou trabalhando, ou ministrando curso, escrevendo livro, e-book. Então eu me aprofundei muito na área de emergência e principalmente na área de trauma. Mas eu atuo também em emergência clínica. Hoje eu sou primeiro-tenente enfermeiro do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Estou no bombeiro há 14 anos, praticamente vai fazer 14 anos esse ano. Tenho pós-graduação em urgência e emergência e sou instrutor de alguns live suporte desses da vida aí, que o pessoal, a gente aqui no Brasil costuma fazer muito, né? E atuo como diretor científico do Centro de Treinamento de Emergência do Sul Fluminense, um centro de treinamento que tem aqui na região sul fluminense do estado do Rio, onde eu fui um dos cofundadores e hoje atuo como diretor científico também. Tive a Muito oportunidade de bom. escrever um livro de enfermagem voltado para trauma, um livro de mais de 1000 páginas aí, fui um dos organizadores, escrevi alguns capítulos, a gente está até organizando a segunda edição, e também escrevi o e-book de restrição do movimento da coluna pelo IBRAP, junto com o Dr. Leonardo Clemente, com o Ednei e com o John. O John, que é um enfermeiro também de João Pessoa, o Ednei é um bombeiro militar de São Paulo, e o Leonardo Clemente, que é um médico da Bahia. Muito bom. Wesley tem um currículo extenso aí em urgência e emergência, em trauma, então nem se fala. E hoje, né, Wesley, para que a gente possa tocar aqui a nossa live, pontualmente agora às 20 horas, nós vamos falar de um tema extremamente relevante, que é o trauma abdominal, que existe uma Perfeito. prevalência, né, uma epidemiologia bastante relevante. A gente tem que lembrar que 7 a 10% dos traumas que dão entrada nos hospitais possuem um trauma abdominal. Então, não é pouca coisa. Então, se você atender 100 traumas, 10 terão trauma abdominal. Muitas vezes, o diagnóstico e também você reconhecer precocemente um sangramento abdominal, ele pode ser crucial para o desfecho do paciente, né? Então, acho que vale a pena a gente começar com um caso, que é muito comum a gente atender. Então, vamos lá. Separei um casinho aqui da vida real, né? Eu também tenho vários Mas, de trauma abdominal. Né? vamos lá. Masculino de 27 anos de idade, condutor de um veículo, sofreu uma colisão na rodovia, estava de cinto de segurança. Na chegada da cena mesmo está consciente, orientado, relatando uma algia no abdômen, mas porém bem inespecífica no primeiro momento. Ele é retirado, é avaliado e ele apresenta os seguintes sinais vitais aí na própria cena. Uma frequência respiratória ali em torno de 22, saturação de 96, uma cardíaca de 104, uma pressão arterial de 105 por 88, 10 por 8. Glasgow 15, no primeiro momento, você embarca esse paciente na sua viatura e inicia a sua avaliação, a sua primária ali na cena. Ele estava de cinto de segurança, o veículo colidiu a aproximadamente 80 a 100 km por hora, e a única queixa que ele tem inicialmente, Wesley, é um quadro de dor abdominal, que ele não consegue referir muito a localização, mas ele tem uma dor no abdômen. Ponto. É um caso muito comum, né? Que aparece demais, eu acho, que nas salas de emergência e também para quem faz o APH é algo muito comum. Como é que a gente iniciaria a avaliação desse paciente? Qual que é a
a grande sacada da avaliação desse paciente, pensando, vamos focar aqui no trauma abdominal. O que é importante a gente perguntar, o que é importante a gente analisar, mesmo antes de colocar a mão no doente, né? Falando um pouquinho antes da cinemática. O que é importante a gente falar, Wesley? Hoje mesmo eu estava dando aula para os meus alunos, eu sou professor assistente na Faculdade de Medicina em Valência, e nós estávamos falando sobre trauma no APH. Eu costumo começar a aula de trauma deixando claro se o aluno, o que o enfermeiro, médico, técnico, condutor, o que nós profissionais do APH entendemos da palavra trauma. Quando você fala em trauma, vem o que à sua cabeça? Com base nisso, a gente já tem noção se a pessoa dá valor na cinemática ou não. Trauma é igual a transferência de energia. Se toda vez que a gente entender que trauma é igual a transferência de energia, nós já vamos perder vamos ter menos possibilidades de errar, né? Porque você já vai saber que houve transferência de energia, e por mais que o doente não apresente nenhuma lesão aparente, a ponta do iceberg não seja tão visível para você, você já vai pensar na cinemática, e aí o estudo da transferência de energia, e pensar nas possíveis lesões que esse doente pode ter. Então, um doente condutor que estava usando cinto, mesmo com cinto, o próprio cinto pode causar algumas lesões. Isso não quer dizer que a gente não deve usar cinto, é só para deixar isso claro. Você, antes de chegar na cena, examinar o doente, a minha sugestão é fazer o que nós chamamos de avaliação da cena por visão de para-brisa. Ainda dentro da ambulância, com o seu controle total, num ambiente controlado, que é dentro da ambulância, com o rádio à mão, você ter noção dos riscos em volta do incidente, ter certeza que os riscos estão controlados. Nunca a cena está segura, a cena está controlada, a cena de um trauma é totalmente dinâmica, por isso que é sempre bom ter alguém da equipe de olho no resto da cena o tempo todo do atendimento, porque pode, de uma hora para outra, o que estava controlado se tornar um risco iminente. Então, o primeiro passo que eu sugiro, independente do tipo de trauma, é você fazer por visão de para-brisa, uma visão mais ampla, de dentro da sua viatura, de um local seguro, onde você consegue chamar qualquer tipo de ajuda, avaliar de forma mais ampla a cena. Esse, para mim, seria o primeiro passo, Kodama. Muito bom, é exatamente isso, né? Você realmente frisou muito bem em relação à segurança de cena, né? Que não existe de fato cena segura em nenhum momento, existe ela minimamente controlada, parcialmente controlada, enfim. Então vamos atender esse paciente. Então, ok, né? Minimamente a cena segura para iniciarmos nosso atendimento. A gente verifica, Wesley, que esse paciente ele tem ali um hematoma em transição tóraco-abdominal à esquerda. A dor dele está um pouco mais localizada ali nesse quadrante superior esquerdo. Você examina esse paciente, essa dor ali ela não piorou, mas também não houve melhora. Você palpa ali o gradil costal, ele sente bastante algia nos arcos costais inferiores à esquerda. Inicia ali o seu atendimento. Esse paciente, depois de 5 minutos, começa a ficar taquicárdico, começa a piorar a frequência cardíaca, aumentar a frequência cardíaca dele, vai para 115, 118, porém a pressão ainda está mantendo, está fazendo 10,8 ainda, o nível de consciência dele talvez está ficando um pouquinho mais sonolento. E aí, nesse momento, suporte básico de vida, sem possibilidade de apoio de avançado, qual que é a melhor conduta, Wesley? O que você pensaria nesse momento, aqui para a nossa live? Duas coisas que eu queria enfatizar antes aí. O reconhecimento do suporte intermediário pelo COFEN, eu acho que vale a pena a gente lembrar que hoje já vai começar a ter essa possibilidade, né? Eu trabalho com suporte intermediário desde 2008, no Corpo de Bombeiro do Rio, de forma protocolar do CBMERG, mas hoje há um reconhecimento pelo COFEN, então isso provavelmente vai acabar crescendo mais e fazendo com que os enfermeiros de APH sejam cada vez mais especializados no assunto. Mas independente se é o suporte intermediário, suporte avançado ou suporte básico, quando eu pensei em transferência de energia e pensei em cinemática, se houve colisão, há possibilidade de trauma abdominal,
eu sugiro sempre pensar em algumas coisas. Tamanho da vítima e tamanho do volante. Isso é fundamental, porque isso pode trazer remeter a uma lesão abdominal com mais facilidade. Outra coisa é, mesmo que a dor no início, quando você foi falar com ele, ou foi retirar ele, eu não lembro o que você disse aí, ele referiu uma dor ainda meio inespecífica no abdômen, para o suporte básico e para o suporte intermediário, vou falar da minha profissão, o ideal seria a gente já identificar como trauma abdominal. Qual é o papel, o principal papel do suporte básico, intermediário no APH? Identificar possível lesão que pode ocasionar morte nas primeiras horas, intervir no que for possível e levar o mais rápido possível para o hospital. Esse é o nosso principal objetivo. Então, não é fazer diagnóstico se é uma lesão de baço específica, não. Trauma de abdômen, ponto. Ele definitivamente, no início, já tinha trauma de abdômen. Definitivamente tinha trauma de abdômen. Se foi baço, foi fígado, se foi reto peritoneal, se foi pélvico. Isso daí é um assunto mais para frente. Nesse primeiro momento, é pensar em trauma de abdômen. E dentro da escala trimodal de mortes, né, as 3 modalidades de mortes por trauma, dentro da segunda faixa, de 30% que mais morre por trauma no mundo, essa discussão começou na década de 70, hoje já se fala em escala bimodal, mas nos países ainda em desenvolvimento como o nosso, a gente tem que trabalhar a escala trimodal, o choque hemorrágico ele está ali, dentro dos 30% que levam à morte na primeira hora e muitas das vezes por falta de identificação ou por falta de uma alta suspeição de lesão que leva ao sangramento nas primeiras horas. Então, tórax, lesão exsanguinante, tórax, abdômen, pelve, bilateral de fêmur ou ossos longos, são lesões que vão sangrar muito nas primeiras horas. Então, se eu cheguei, o cara já relata dor abdominal, por mais que ele está estável nesse primeiro momento, ele pode estar sendo feito uma compensação do organismo, ele está estável, eu tenho que ter uma alta suspeição de trauma abdominal, um local onde pode sangrar muito nas primeiras horas e que a única forma de correção é dentro do centro cirúrgico. Correto, Kodama? Ou dentro de uma emergência cirúrgica, né? Um setor de emergência que tenha mesa cirúrgica, cirurgião de trauma, um cirurgião disponível. Então, na ambulância, pouco posso fazer por ele nesse primeiro momento. E, às vezes, o pouco bem feito, que é uma identificação adequada, vale mais do que muitos procedimentos tentando ser feito num pré-hospitalar para o paciente de trauma abdominal contuso, né? Então, esse primeiro momento é realmente ter a alta suspeição de trauma abdominal e que pode estar sangrando esse doente. Não sei o que você acha. Perfeito, Wesley. Então, acho que é exatamente isso, é suspeitar, é fazer um diagnóstico sindrômico, deixar o diagnóstico etiológico lá para o intra, enfim, não é a nossa prioridade jamais ter um diagnóstico de qual víscera está sangrando. Então, suspeitei. Lembrar daí, né, Wesley, você falou muito bem de cinemática, lembrar aí a anatomia externa do abdômen. O que é abdômen, né? Então, vamos definir um pouquinho para o nosso público, né? Você pegar o abdômen anterior, você pega a linha dos mamilos até o ligamento inguinal, tudo isso é abdômen. Virando o paciente no dorso, a região infraescapular até ali a região do períneo é abdômen, tá? Muitas vezes as pessoas esquecem aí da anatomia e tudo isso é abdômen, tá? Então, qualquer lesão nesses locais aí você tem que suspeitar que pode ter lesão abdominal. Estamos falando aqui basicamente, né, de um trauma fechado, de um trauma contuso, daí você já colocou algumas situações aqui que são fundamentais. Que a gente deve... Kodama, é bom lembrar, é bom você resumiu de forma bem macro, né, da linha inframamilar para baixo, da linha infraescapular para baixo, mas tentar lembrar sempre da quantidade de órgãos importantes que tem ali, né, intestino, sem dúvida, estômago, baço, pâncreas, fígado. Acho que o Wesley travou um pouquinho aqui. Vamos ver se ele vai voltar. Kodama? Wesley, você travou um pouquinho aqui para mim. Tá me vendo de novo? Desculpa. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo bem. Travou um pouquinho. É verdade, né? Então, quantidade de vasos que tem ali também, né? A aorta, cava. Então, tem muita coisa importante ali. Muito.
E lembrar ainda da região retroperitoneal, né? Abdômen. De estudo, Kodama. Eu acho que você, por ser cirurgião do trauma, pode falar melhor do que eu, mas é um dos traumas mais complicados de se trabalhar, porque ele fica muito obscuro, principalmente o trauma retroperitoneal. Não é todo mundo que leva a sério o trauma de abdômen, porque se a gente for analisar, o trauma de abdômen ele está sempre relacionado com outros traumas, principalmente TCE e trauma de extremidades, que chamam muito mais atenção. Eu costumo dizer que o trauma de abdômen é a base do iceberg. A ponta do iceberg é o TCE, que sangra mais, o trauma de extremidades, que está normalmente um osso exposto, né? E o trauma de abdômen é aquele ali, que é a base do iceberg todo, que é o maior problema e que ninguém está vendo. Então, se a cinemática não for levada a sério e não for levada a sério alguns sinais que já podem te indicar logo no começo que existe um trauma de abdômen importante, no seu caso, no caso que você contou aqui, a dor referida da vítima deve ser levado muito a sério. Então, se ele não relata a dor aqui, pode ser que a gente poderia perder um pouco do time, mas só dele relatar a dor, já para mim é muita coisa. É muita coisa. Eu já coloco ele como trauma abdominal em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, porque o risco é maior e que pode estar sangrando nessas primeiras horas, né? Sem dúvida. Então, definimos aí a anatomia, falamos de cinemática. Quando a gente vai suspeitar, né, como a gente já frisou, velocidade, local de impacto, posição desse paciente dentro do veículo, se teve ejeção ou não, isso falando do trauma fechado. Você bem citou, né? Eu como cirurgião, Wesley, eu atendo, né, faço APH e também faço intra, e vejo de fato que existe uma grande dificuldade da gente reconhecer, muitas vezes no intra, a lesão abdominal, fazer o reconhecimento precoce dessa lesão, e quando o paciente está te dando uma dica, ele está consciente, está falando que tem dor abdominal, valorize. Possivelmente ali é o local que você vai ter que atuar. Sangramento, quando se falou em choque, Wesley, lembrar, né, que os pacientes que morrem por choque, que é a morte por trauma que é mais evitável, eles morrem em 2,6 horas. O cara vai sangrar em 2 horas. Se você não reconhecer, não intervir, não fechar essa torneira, acabou. Esse paciente vai morrer e é o nosso segundo pico, onde a gente mais consegue atuar nos dias de hoje. Então, Wesley, Kodama, teve uma pergunta ali, se eu não me engano, foi o Gabriel. Vamos lá. Acho que o Wesley travou novamente para mim aqui. Wesley, tá me ouvindo? Você travou um pouquinho para mim aí. Sua imagem tá parada aqui. Wesley? Acho que o Wesley acabou saindo, pessoal. Vamos esperar ele retornar, mas vou dando continuidade aqui, mais ou menos do nosso caso, né? A gente está falando de um paciente, então, vítima de um trauma abdominal fechado, condutor de um veículo, com cinto. Vocês estão conseguindo me ver? Vou convidar aqui novamente o Wesley. Desculpa, Opa! caiu aí de novo, né? Caiu aí, meu amigo. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar. O Gabriel perguntou uma coisa ali que eu acho que é um timing para a gente explorar. Ele poderia não estar com dor, né? Então, qual outro sinal que poderia ser importante para ver? No caso do incidente com o veículo motorizado, pode ser o sinal de cinto, né? De segurança, que às vezes ainda é confundido que, mesmo com sinal de cinto, se ele levantou, saiu do carro, ele está bem. Não necessariamente. Ele pode estar deambulando e, porém, já fazendo um quadro de choque, né? Então, cuidado, não correlaciona sempre um paciente grave com dificuldade de deambular. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode estar andando na cena, é muito comum em múltiplas vítimas, por isso, inclusive, que na avaliação secundária
das múltiplas vísceras, a gente tem que dar uma atenção ao tórax e abdômen, porque pode estar escondido algo ali e o cara passar como verde, porque ele está andando, e ir para um hospital com menos recurso e pode morrer, né? Então, o Gabriel perguntou qual é o sinal. Acho que o sinal importante é o sinal, qualquer sinal na ectoscopia ali de lesão no abdômen, né? Uma ferida, um sinal de cinto, qualquer coisa nesse sentido é importante. Sem dúvida, devemos valorizar todos esses sinais, associar o mecanismo, né, de lesão do trauma fechado, compressão, esmagamento, desaceleração, cisalhamento. Dependendo do tipo de mecanismo, a gente já vai ter aquela previsibilidade das lesões, né, Wesley? Muitas vezes os pacientes chegam no intra, eu recebo muito paciente na sala de emergência e muitas vezes as pessoas não esperam a PH falar tudo, né? Parece que já tem uma necessidade, uma angústia de querer examinar o doente. Primeiro escuta, pegue todos os detalhes da cinemática, de como o paciente estava, o mecanismo, para que depois você inicie seu atendimento. Essas informações são tão valiosas. Porém, eu acho que quem não faz, né, essas duas vias, trabalha no pré e no intra, às vezes sente um pouco de dificuldade, né, em reconhecer a importância sobre isso. Então, vamos lá, né? Esse paciente, como a gente falou, relatou para nós dor abdominal, tem um hematoma em transição tóraco-abdominal à esquerda, né? Uma dor ali, a palpação não chega a ter crepitação, mas ele tem dor em arcos costais inferiores à esquerda, Wesley. Você falou, né, a importância de reconhecer, fazer a suspeita de trauma abdominal. É um diagnóstico sindrômico no primeiro momento. Chegamos na cena. Esse paciente, Wesley, hoje, com o que a gente tem da melhor evidência do ponto de vista científico, é o paciente que você daria volume para ele, seguraria volume para ele, levaria ele mais rapidamente para o hospital, e qual que seriam ali os critérios para que você pudesse encaminhar esse paciente para um terciário, para uma UPA? Seria a distância? Eu acho que tem muitos colegas aqui que pode ter essa dúvida. Eu faço um pit stop no local para dar um primeiro atendimento ou já levo esse paciente para onde vai ser ali contemplado o tratamento definitivo desse doente? Como é que a gente poderia colocar isso aqui para os nossos colegas? Bem legal. Primeiro, lembrar que acesso venoso no pré-hospitalar tem que ter um objetivo, acesso vascular, né? Hoje deve-se pensar mais em acesso vascular, porque se o venoso não tiver viável, a punção intraóssea é a melhor opção, né? Então, o acesso vascular ele deve ser feito com critério, principalmente pelo intermediário e pelo suporte básico. Por exemplo, na minha ambulância de intermediário, eu não tenho medicamento para dor. Então, se o doente está com dor, mas eu não tenho medicamento para dor, para regular com o médico, não tenho nada disso, e o doente não está fazendo uma hipotensão severa, um quadro descompensado que necessitaria de uma reposição por meta, que hoje em dia não se faz mais reposição volumosa de cristalóide no APH, né, por vários motivos. 75% desse volume vai para o intertício, porque vai fazer hemodiluição, aquelas hemácias que estão se agregando ali para levar oxigênio às células vão hemodiluir com os cristalóides. Na maioria das vezes os cristalóides são infundidos frios, mesmo hoje sabendo que tem aquecedor de fluidos super baratos para ambulância, de 150, 200 reais. A gente mostra aqui no CETESP e o pessoal nunca nem viu, né? Mesmo sabendo que isso tudo, né? Pode, se você colocar muito soro fisiológico, pode fazer acidose hiperclorêmica. Se o cara estiver sangrando muito, às vezes fez um tamponamento ali, o próprio organismo, com muito volume, pode fazer uma pressão hidrostática e romper esse tampão e sangrar mais ainda. Então, tem mais malefícios do que benefícios um acesso venoso sem critério, né? Então, é comum, às vezes, eu chegar no intra-hospitalar e ser muito questionado até hoje, viu, Codão? Por que está sem acesso? Olha, porque esse doente, para o meu atendimento, ele não precisava de acesso. Ele precisava de um bom reconhecimento do trauma, um bom exame físico e sinalizar aqui para o intra-hospitalar o que realmente foi a transferência da energia e o que nós encontramos lá. Isso é muito mais válido do que eu tentar fazer acesso venoso no pré-hospitalar. Até porque, se você for seguir o que a Anvisa fala, esse acesso venoso tem que ser trocado no intra, né? O acesso venoso que você funcionou no pré deveria ser trocado no intra. Então, às vezes, vale mais a pena você esticar e levar o cara sem acesso, né, se realmente for necessidade, do que ficar perdendo tempo com punção venosa ou punção intraóssea.
Então, a reposição volêmica tem que ser por meta. Quais são essas metas? As metas que você identificou que ele estava com choque hipovolêmico descompensado. Então, essas são as metas para melhorar com o acesso venoso. Então, se ele estava com alteração de nível de consciência, com palidez, com sudorese, com acesso venoso, tem que dar uma melhorada na sudorese, o nível de consciência tem que melhorar, a palidez tem que melhorar. Então, tem que ser com meta. Nada de também jogar o acesso, abrir e sair correndo com ele também não. Isso não vai resolver o problema do doente, né? Então, muito cuidado com acesso venoso nesse doente do caso que você está, não tem indicação. A pressão ainda está dentro do limite, 105 por 80, pelo que você falou. A frequência cardíaca Isso. deu uma aumentada. Vale analisar se esse abdômen, se a vítima já está dentro da ambulância, se esse abdômen está rígido, né, se já está com sinais de irritação, se o doente está acordado, se ele tem sinal de defesa do abdômen, se é do lado esquerdo do abdômen, se o gadio costal, se tem crepitação. Você falou que não, porque uma crepitação pode demonstrar um osso fraturado, que pode também fazer uma lesão importante de diafragma, de outras estruturas ali. Mas um outro sinal, que às vezes não é o nosso caso aí, Kodama, mas se você me permitir, vale a pena a gente... Já peguei alguns casos aqui que vale a pena a gente citar, que é o sinal de Kerr, né? Que é um sinal descoberto ou patenteado por um alemão, Hans Kerr, no final do século XX, onde ele associou a dor surpreendente no ombro esquerdo, ou atrás do ombro esquerdo, com a irritação diafragmática causada por uma lesão de baço. Então, às vezes o doente não tem dor no abdômen, mas tem uma dor insuportável no ombro esquerdo, que não tem a ver com lesão de trauma musculoesquelético, né? Não tem deformidade, não tem crepitação, não tem diminuição de amplitude do ombro, então não tem sinal de luxação, não tem nada, mas uma dor insuportável. Então, ter uma alta suspeição, dependendo do mecanismo, um capotamento, por exemplo, que o abdômen pode bater no volante e o cara está com dor no ombro, pode ser um sinal de Kerr e uma lesão de abdômen importante envolvendo esse baço. Então, às vezes, você nem fez muita coisa. Você não fez ultrassom, você não fez acesso venoso, mas você teve uma alta suspeição com base no seu entendimento de trauma, com base na cinemática, na transferência de energia, você trouxe de bandeja para o cirurgião da emergência uma possibilidade real de trauma de abdômen. Aí o cara pode... Está estável? Vamos fazer um ATC. Está instável? Vamos levar para a sala. E aí, realmente, entender que se foi baço ou não. Concorda, Kodama? Perfeitamente, concordo. Eu acho que você citou bem, né? Hoje o conceito de potensão controlada, né? Algo que o Cannon já falava há muito tempo atrás, quase 100 anos atrás. Fazer volume no pré-hospitalar sem fechar a torneira antes, geralmente é tragédia anunciada, né, Wesley? Um colega que perguntou e até citou, poxa, não valeria a pena então um acesso vascular para fazer Transamin? Lembrar que para você fazer Transamin precisa ter médico, né? Precisa ter a prescrição, precisa ter a presença ali do médico, ou no mínimo intermediário com o médico que vai respaldar essa ação. Mas, obviamente, pensando, né, que é uma droga com nível 1A de evidência, que altera a mortalidade, sem dúvida, tá, pessoal? Se você tem ali uma alta suspeita de sangramento, um sangramento evidenciado, você pode sim fazer o ácido tranexâmico. Eu acho que valeria muito a pena, muito mais fazer o ácido do que você, de fato, ficar jogando volume, jogando cristalóide para esse paciente. Como o Wesley falou, o primeiro coágulo é o melhor coágulo, é o melhor tampão. Se você dá muita pressão, você vai acabar deslocando esse coágulo e fazendo que esse sangramento acabe perpetuando. Então, não, Wesley, quando a gente fala em potência controlada de Cannon, a gente precisa aqui falar basicamente de um conceito que é o conceito de potência permissiva, que muitas pessoas já ouviram falar, mas muitas vezes desconhecem, e que é muito importante para o pré. Então, esse paciente nosso, né, Wesley, ele tem um sangramento. Isso é fato. Esse sangramento ele não está controlado. É um sangramento intracavitário, a gente não controlou ele ainda, obviamente, estamos dentro da ambulância. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, qual que seria o meu alvo ali de sistólica, a minha PAM para eu transferir esse paciente, para eu transportar esse paciente?
Poxa, uma sistólica para esse paciente aí de 70, 80, tá ótimo. Você não vai precisar fazer mais volume porque você não fechou essa torneira. Se você der mais volume, você vai perpetuar esse sangramento. É aquela teoria do balde furado, né? Da teoria com o balde com múltiplos furos e você jogando água ali dentro. Obviamente, você não vai conseguir fazer com que isso tenha efetividade. Uma PM ali em torno de 50 está ótimo. Tem um sangramento controlado. Vamos partir para o outro lado. Tem uma fratura. Posso Estava acrescentar uma sangrando. coisa aí, Kodama? Posso Manda acrescentar bala. antes da gente continuar? Se eu estiver falando demais, você me corta, tá, Kodama? Eu Opa, falo muito imagina. mesmo, cara. Mas uma coisa que o colega falou aí. Aqui no Corpo de Bombeiro do Rio, por um tempo, nós usamos o Tanzamin na ambulância, se eu não me engano, de 2018 ou 19 até agora 21, com base em protocolo, na intermediária, né? Perfeito. Protocolo pré-estabelecido. Depois foi retirado da ambulância da intermediária e agora é só com prescrição. Mas o Tanzamin é importante que você tenha certeza do sangramento, né? E é importante, às vezes, ter um sinal ou um preditivo de protocolo de transfusão maciça. Então, um choque index positivo, um ABC score positivo. Então, Tanzamin vai ser muito útil, porque você tem certeza que ele vai ser necessário naquele primeiro momento ali. Na dúvida, no limbo, às vezes levar para o hospital se faz mais necessário. E vale lembrar que o Tanzamin não pode passar de 3 horas do Sim, acidente, né? Do incidente. Senão ele faz um efeito aí rebote e acaba sendo pior. Sobre a hipotensão permissiva, vale lembrar que não tem nada de novo, né, o Kodama? É comum, muito comum nada. no Brasil. Nós somos muito apaixonados, né? Os latinos, nós somos muito apaixonados por time, por política. E quando a gente escolhe um curso, por exemplo, de trauma, a gente abraça e se apaixona também, né? PHTLS, PLS, ATLS. Então, no Brasil, nós somos muito apaixonados, como, por exemplo, o controle de grandes hemorragias externas. Desde a década de 80, o BATLS, que é um curso militar do Reino Unido, já trabalhava CABCDE, o controle de hemorragias catastróficas. Então, o X ele é novo no PHTLS, mas não é novo Sim, em nenhum outro curso. Então, não tem nada de tão novo, assim como a hipotensão permissiva. A com hipotensão certeza. permissiva, bem documentada, bem publicada e documentada pelo Mattox em 1982. Né? Então, no ano que eu nasci, velho. Em 1982, o Mattox estava publicando sobre hipotensão permissiva. Então, não tem nada de tão novo. É que ele ficou parado por um tempo, o pessoal trouxe a discussão mais nos últimos 10 anos e tal. E, só lembrar que entrou aí uma grande profissional aí, doutora Júnia, tem que reverenciar aí quando ela entrar na Opa, live, né? é isso aí. Grande abraço, Seja Júnior. Isso bem-vindo, aí. Júnior. Então, Assim como. eu acho que é isso. O Mattox publicou isso em 82, se eu não me engano, e aí veio com mais, nos últimos 10 anos aí está sendo mais discutido. Ainda não tem, pelo que eu li, o Kodama, não tem um corte de valor, né? Alguém que chega e fala, ó, a partir do valor tal pode ser considerado hipotensão permissiva. Vai depender também do quadro clínico do doente, né? De tudo que está envolvendo. Nesse caso que você nos apresentou, vale a pena o conceito, nem chega a ser de hipotensão permissiva, porque a pressão está dentro do limite, mas vale a pena Perfeito. evitar o volume desnecessário, né? Sem dúvida. Nesse momento, esse paciente ele não está precisando de volume, né? Ele está precisando É do isso. hospital. Eu acho que não é o que ele mais precisa nesse momento. E só fazendo uma outra referência, não, Wesley? As pessoas têm que só se lembrar que quando a gente trabalha com esses conceitos de hipotensão permissiva, lembrar que quando tem TCE na jogada, né, o que não é incomum para o trauma abdominal, o Bem nosso lembrado. corte de sistólica ele vai para 110, a PM ali em torno de 90, porque a gente precisa manter pressão de perfusão cerebral. Vamos embora então, Wesley. Perfeito. Então a gente atendeu esse paciente, vimos, né, que ele tem uma suspeição, ele tem uma alta chance de ter um trauma abdominal fechado, um sangramento abdominal. Ele deu, né, essa dica para a gente no exame físico, esse sintoma ele tinha, então ele falou.
o que muitas vezes pode facilitar. Agora, se esse mesmo paciente está inconsciente, né, você ali tem um quadro de choque, que você descartou fratura de osso longo, da parte do B dele, a priori, você não está desconfiando de um sangramento, mas você acha que pode ter um sangramento abdominal, né? Pelve está fechado, ok. Aí eu acho que vem a calhar muito uma discussão que a gente vem trazendo, né, recentemente. Não é algo que é novo, porém, para nós aqui, talvez não seja tão presente assim, né, que é o ultrassom, que é o FAST, que é o uso do ultrassom, o POCUS, né, tanto na sala de emergência, quando esse paciente chega, até mesmo no pré-hospitalar. Então, o que a gente poderia falar aqui para o nosso público de quais seriam os grandes benefícios, as indicações do uso do equipamento, né, do ultrassom no contexto aí do atendimento de urgência e o que ele pode nos auxiliar? Você acha que hoje, esse mesmo paciente que a gente atendeu, caso ele estivesse inconsciente, você pararia o seu atendimento ou faria esse ultrassom durante o deslocamento? Qual que é a sua percepção sobre isso hoje, Wesley? Bom, boa pergunta. Inclusive, eu acho que é uma discussão muito válida a gente tem que tratar com muito carinho, com clareza das ações, para não virar um dogma desnecessário e sem respaldo científico. Assim como a restrição de movimento da coluna, às vezes o pessoal ouve e já acha que sabe tomar decisão de restrição de movimento da coluna sem ao menos estudar um pouco mais o assunto. O ultrassom direcionado para o trauma não é para fazer diagnóstico, não é para poder definir intervenção no pré-hospitalar muitas das vezes, às vezes é para responder pergunta. Tem líquido livre no abdômen, ou em volta do coração, ou na região pélvica lá. É para responder pergunta e para facilitar a entrada dele no intra-hospitalar para o centro cirúrgico ou não, né? Então, se você está próximo do hospital e você já tem a alta suspeição de trauma de abdômen e esse doente está começando a descompensar, às vezes não vale a pena você parar para fazer ultrassom, porque o meu maior medo hoje, a gente ensina ultrassom para enfermeiro aqui, em cursos, em pós-graduação e tal, mas a maior preocupação é o pessoal perder horas ali ou minutos tentando ver uma janela, que quem faz ultrassom sabe que não é fácil ver uma janela rapidamente, você tem que ter mão para isso. Às vezes, num momento, num limiar de tempo que esse doente ia ser importante, ele está entrando na sala cirúrgica. Então, o ultrassom tem que vir para somar e não para subtrair. Eu já usei mais com suspeita de trauma abdominal. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha Kodama? aqui, mas estou te ouvindo. Você está girando aqui para Alô? mim, mas estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Wesley. Alô? Deu uma travada na sua tela aqui para mim. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Wesley? Estou te ouvindo. Travou. Wesley, acho que você travou aqui para mim. Não sei se os demais estão me ouvindo. Vamos ver se o professor Wesley volta. Então, pessoal, não sei se todos... Deixa eu chamar o Wesley novamente aqui. Chamando o Wesley de novo. Pessoal, enquanto eu convido o Wesley novamente, vocês estão conseguindo me ouvir? Solta um joinha ou dá um ok. Ótimo. Então, o que o Wesley estava falando sobre o ultrassom, realmente ele tem que vir para somar. É um equipamento, é um dispositivo que auxilia muito, auxilia sim. E, claro, né, hoje o ultrassom ele é muito mais disponível no intra,
Na sala de emergência, muitos locais já têm o equipamento dedicado. Se não é dedicado, você consegue compartilhar ele com a UTI, com o centro cirúrgico, mas porém muitas salas já possuem. No contexto do pré, realmente, desde que aquilo não atrase o deslocamento, não atrase a sua conduta, você pode lançar a mão sim e ter ali um pouco mais de evidência se esse paciente tem ou não líquido dentro da cavidade. Então, basicamente, o ultrassom ele não é para descobrir qual órgão está lesado, é para que realmente a gente tenha a evidência que esse paciente tem ou não tem líquido intracavitário, além de, obviamente, a gente poder estender ele para o tórax e fazer todas as outras janelas aí que o FAST nos oferece. Vou tentar chamar de novo o professor Wesley. Nesse meio tempo aqui a gente continua batendo o papo. Então, o que eu queria falar e frisar, né, bastante é que hoje, com o ultrassom, amplamente disponível, a gente não fala tanto mais. Ô Wesley, voltou. Opa, tá me ouvindo? a internet aqui tá caindo. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Beleza. Eu estava dando um retorno aqui, né, pro pessoal, falando, obviamente, do ultrassom, que ele tem realmente a função de identificar se tem líquido ou não. Tem líquido ou não. Não é para ver qual órgão está lesado, e desde que isso, obviamente, não atrase, né, muitas vezes o meu deslocamento, eu não preciso parar o meu atendimento para fazer o exame e impedir que esse paciente chegue rapidamente no hospital, ele tem a sua validade desde que venha para somar, como você bem disse, porém, vale lembrar, né, a curva para você pegar a mão de ultrassom, né, se você pegar aí uns grandes estudos, poxa, pode bater 400, 300 exames supervisionados. Então não é algo tão simples assim como as pessoas imaginam, que é pegar ali o transdutor, colocar na barriga do paciente e falar, ó, tá um FAST positivo aqui. Não é bem assim. Porém, o que eu vejo hoje? Qual que é a minha experiência com isso, né, Wesley? Os serviços que já dispõem de ultrassom e você chegar na sala de trauma com o equipamento e você muitas vezes rapidamente ali repetir aquele exame na frente do emergencista, poxa, contra uma imagem, né, o cara não argumenta muito. Então, o paciente estável com FAST positivo é mesa. Eu acho que isso você ganha tempo com o doente, você abrevia aquele tempo que muitas vezes as pessoas tentam ali ficar estabilizando esse paciente na sala de emergência, sabendo que ele tem uma torneira aberta. Então, nesse contexto, eu acho que vale muito a pena, sim, desde que você tenha a mão, tenha experiência e utilize a ferramenta para o bem, né? Utilize a favor do doente, não em benefício seu. Então, acho que isso é importante a gente frisar. Chegar com resultado, com as imagens, às vezes o cirurgião da emergência ou o emergencista também vai dar valor, né? E eu tenho sorte aqui, onde eu trabalho, de os médicos... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Kodama? Sim. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Bem, Posso continuar? Sim. Posso continuar? Pode. Os médicos daqui da região onde eu trabalho, a maioria me conhece, a maioria tem alguns que já trabalham comigo no CETESP, então, às vezes eu falo que estou chegando com uma... Fez o FAST? Fez o ultrassom? Então, assim, eu não tenho tanta dificuldade. Mas no próprio Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, não é protocolado o uso do FAST. Então, eu estou até reduzindo o uso até para não ter problema institucional aqui dentro do Corpo de Bombeiros, né? Mas eu, por exemplo, treino o tempo todo. Eu tenho um colega também que dá aula comigo, ele todos os dias, que é o Marcelinho, ele todos os dias treina no condutor dele, no pessoal da ambulância dele, para ele poder pegar a mão, senão não consegue pegar a mão do uso do equipamento, né? Sem dúvida. Tem que fazer exame. Se não fizer exame, realmente vai ser difícil você adquirir a curva, né? A curva de aprendizado, ela não é tão pequena assim. O que pode ser utilizado, o ultrassom também, para o que envolve o atendimento, Kodama. Por exemplo, se é um doente inconsciente e que vocês estão pensando em fazer uma via aérea avançada, por exemplo, o uso de máscara laríngea, que não é uma via aérea definitiva, às vezes avaliar se esse doente tem um estômago cheio com ultrassom é bem viável, entendeu? É uma coisa que você já vai prever que ele pode fazer vômito e broncoaspirar. Então não é difícil avaliar um estômago cheio de líquido, ou com sólido e líquido, ou um estômago vazio. Isso também a gente ensina muito aqui.
Uma outra oportunidade do uso do ultrassom é no acesso venoso. Às vezes, Sim, funcionar uma veia vai ficar muito mais fácil. Outra possibilidade é se eu estou numa ambulância avançada, vamos fazer de conta que tá eu e você como equipe, e você define que vai fazer uma via aérea definitiva, eu posso fazer o ultrassom da traqueia e você está olhando lá a imagem junto comigo, já definindo que realmente o tubo passou na traqueia e perfeito. não está na região esofágica, não tem às vezes nem necessidade de ventilar para poder ver se está no esôfago ou não. É uma outra possibilidade muito importante do uso do ultrassom. Você pode usar o ultrassom TCE grave para avaliação de bainha de nervo óptico, que em coisa de 40 segundos já faz uma diferença enorme. Tem várias possibilidades do uso do ultrassom no APH sem atrapalhar o Sim, atendimento. Isso pode ser feito durante a transferência do paciente, né? Então, tem alguns artigos que mostram o uso do ultrassom no ABCDE, né? Do A até o E, até a avaliação de fraturas também, para ver se realmente tem fratura ou se é a luxação. Então, perfeito. como a gente está falando de trauma de abdômen, o uso realmente principal seria o FAST, o ultrassom direcionado por trauma, para avaliação de líquido livre no abdômen ou possibilidade de retroperitoneal. Como esse paciente tem dor do lado esquerdo, uma atenção maior na avaliação espleno-renal, né? Para ver se realmente ele pode ter tido. Agora, Perfeito. assim como a gente falou, Kodama, do sinal de Kerr, vale a pena a gente lembrar do sinal de Lefford, né? Que é aquele sinal do ombro direito, né? A mesma irritação diafragmática que causa uma dor insuportável no ombro direito. No ombro direito. E às vezes a gente está falando essas terminologias técnicas, não é para se gabar que estudou, não. É para, às vezes, até trazer um empoderamento do APH, né, o Kodama? Porque o APH ainda é muito mal visto no Brasil, infelizmente, né? O médico do APH é aquele cara que não quis estudar, não passou na residência, né? Não é visto assim, às vezes? Tem, É, ainda assim. o enfermeiro do APH não sabe nada. Então, quando você chega no intra-hospitalar, na hora da transferência do cuidado, traz terminologias mais científicas, o profissional te olha diferente, né? Fala, opa, esse cara aqui não é bobo, né? Ele não está Claro. falando daqui, não tirou de qualquer lugar. Então, acho que a gente tem que se empoderar também de uma terminologia mais técnica, de uma forma mais sistematizada, para poder realmente ter respeito mútuo durante o atendimento, né? Wesley, perfeito. Eu acho que esse respeito se ganha, obviamente, trabalhando bem o doente, né? Trabalhando Uhum. com técnica, com respeito. Eu acho que assim a gente ganha aí a admiração, o carinho das pessoas que vão receber os nossos pacientes e, obviamente, não achar que a APH, né, é a medicina do improviso, a enfermagem do improviso, o jeitinho não é, né? Tem muita ciência, tem muita técnica, tem muito estudo envolvido em tudo isso aqui. Hoje eu não falo mais de atendimento pré-hospitalar, né? É uma medicina É. pré-hospitalar, uma medicina que, obviamente, ela é Eu vi enorme, você assim falando como a esses dias. enfermagem, nesse contexto. Então, não dá mais para a gente falar que isso somente é um atendimento. Tem muita ciência envolvida nisso tudo aqui. Então, falamos aí do FAST, né? Lembrar que hoje a gente pode estender isso rapidamente para o tórax, né? Fazer o FAST estendido ou o EFAST e rapidamente fazer um diagnóstico no pneumotórax, que eu acho que é algo até muito mais frequente, né? Porque a gente pode resolver ali na hora, fazendo uma toracocentese de alívio, já vendo essa situação, ou cravando um diagnóstico quando ele está um pouco obscuro. Lembrar que também, né, nem tudo são flores, tem as suas limitações, o ultrassom, infelizmente pacientes aí muito obesos, pacientes aí com distensão gasosa, lesões de retroperitônio a gente não consegue ver, então claro que tem É. as suas limitações e obviamente a mão, né, do operador precisa estar treinada para que você possa fazer um exame adequado. Então, esse paciente ainda você foi dando diversas dicas e realmente ele tinha uma lesão no baço, né, uma lesão esplênica, até por conta ali da dor naquele local, e é de fato o órgão mais lesado aí no trauma contuso, né, Wesley? Então, esse paciente agora, chegando no hospital, optamos por levar ele para um hospital terciário, onde tem capacidade cirúrgica, o cirurgião na sala de trauma para avaliar esse paciente. Então, ele tem o que hoje? Ele tem um FAST positivo,
porém ele está mantendo estabilidade hemodinâmica, ele tem dor, mas não tem irritação peritoneal. Vamos complementar esse paciente com tomografia, sim ou não? Como que é a visão aqui agora do intra? Vamos lá, vamos jogar para o intra essa bola agora. E qual que seria a importância de a gente tomografar esse paciente? Eu acho, Kodama, eu acho importante... Acho que você deu uma travada de novo aqui para mim, Wesley. Kodama, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, tá travando um pouco. Eu acho importante... Tá me ouvindo? Eu acho importante a gente buscar a discussão também dos preditores de choque, né? No pré-hospitalar. Porque é um assunto também relativamente... hoje nós temos o quadro lá... Wesley? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma giradinha aí, mas agora voltou. Tá. Manda bala. Hoje nós temos o quadro do ATLS, né, de avaliação de choque, uma versão dele do PHTLS, né, muito utilizado também, não tenho nada contra. O ITLS trabalha choque compensado e descompensado, os sinais de compensado e descompensado. E aí nós temos bastante evidência científica trabalhando Tá travado ainda ou não? Para mim, não. Mas eu acho que tem algumas pessoas dizendo aqui que, pessoal, que tá está travado. Ainda? Tá travado aí, pessoal? Ou é a mensagem... eu acho que é a mensagem que está atrasada. Para mim tá ok. Beleza, então. Então, a gente precisa dar valor aí, por exemplo, no Shock Index. Para mim, tem o Shock Index e tem um ABC Score, né? Para mim, o Shock Index é uma ótima opção para o pré-hospitalar. Primeiro, por ser rápido e fácil. Então, dá para o suporte básico fazer, suporte intermediário fazer e suporte avançado fazer. Perfeito. E ele serve tanto por trauma quanto para emergência clínica no caso de sepse. Então, na sepse ali, ou suspeita de sepse, vale a pena que o resultado aí é de 0,5 a 0,7. O Shock Index é a frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica. Então, numa emergência clínica, 0,5 a 0,7 é o valor normal. E no trauma, ele não pode passar de 0,9, né? Que é o limite aí adequado. Então, se você suspeita de choque, tem uma cinemática para trauma que em locais que vão levar ao choque, você faz essa proporção de frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica. Se passar de 0,9, vale a pena avisar o intra-hospitalar antes de você chegar. Perfeito. Você está chegando com trauma abdominal, com choque index de 1,2, por exemplo, para que já se starta o protocolo de transfusão maciça, né? Lembrando que aqui no Brasil... Wesley, travou aí? Lucas, né? Fazendo transfusão sanguínea. Deu uma travada para a galera. Travou de novo? Não? Deu uma travada aí, mas voltou. Você estava citando aí do Shock Index, né? Tá. Um dos preditores, e estava falando, acho que lá do Isso. de Bragança. O Lucas, que é um exemplo de transfusão no pré-hospitalar. Mas se a maioria dos serviços não tem, então o Shock Index aí vai ser útil para de fazer a transfusão sanguínea no intra-hospitalar, né? Perfeito, perfeito. Sem dúvida, vai ser útil para o intra, né? Vai ser útil para o intra-hospitalar. Então, às vezes, você não faz procedimento, mas você sinaliza coisas importantes para o intra-hospitalar. Uma outra coisa que a gente precisa mudar muito no Brasil é a transferência do cuidado, o Kodama, que tem sistematizações já prontas para isso no mundo inteiro. É comum a gente chegar no intra-hospitalar e o médico conversar só com o médico, a enfermagem conversar só com a enfermagem. Isso
Não deve ser assim. Tem que estar todo mundo junto, até porque se o líder médico esquecer de alguma coisa, a equipe vai lembrar, né? Perfeito. Vai sinalizar, olha, faltou falar isso daqui e tal. Ou se o líder do intra-hospitalar esqueceu de perguntar alguma coisa, a equipe pode falar, doutor, vamos saber sobre essa tal coisa aqui também. Então a gente tem que amadurecer para esse nível, né? Além disso, sistematizar. Hoje é muito comum no Brasil a gente está preso à fofoca, né? Ah, isso aqui é um trauma penetrante. Ah, mas qual é o bairro do doente? Não vai mudar em nada no desfecho do atendimento, saber qual é o bairro, saber por que foi o tiro, saber se foi polícia ou bandido, né? Não muda em nada o desfecho do doente e fica o pessoal preso à fofoca. Então, Perfeito. o que eu sugiro de sistematização na transferência do cuidado é o acrônimo ATMIST, né? Que foi criado, o ATLS usa o MIST e o ATMIST foi criado por uma paramédica, se eu não me engano, australiana, né? O A de idade, em inglês, o T de tempo, M de mecanismo do trauma e de injúria, S de sinais vitais, completo, incluindo o Glasgow também, e T de tratamento iniciado. Dessa forma, você vai reduzir o tempo, passar as informações necessárias, objetivas, claras, e reduzir a possibilidade de fofoca. Esse Perfeito. tempo, esse ATMIST pode ser usado tanto para o trauma quanto para o doente clínico. E o tempo é importantíssimo para as doenças tempo-dependentes, né? E o trauma tem que ser considerado uma doença tempo-dependente. Concorda, Kodama? Totalmente. Talvez seja uma das doenças que são mais tempo dependentes que existem, é o trauma, né? Apesar das pessoas não acreditarem muitas vezes. Então, Wesley, aqui, faltando 5 minutos para a gente encerrar, fazendo um grande apanhado, né, desse caso que a gente colocou aqui de um trauma abdominal, que é extremamente comum. Então, falamos de cinemática, falamos da reconhecimento ali do trauma abdominal, a suspeita do trauma abdominal através de um diagnóstico sindrômico. Falamos um pouquinho aqui de ultrassom, preditores de transfusão maciça, como o choque index, que você falou que é extremamente fácil, rápido para ser feito, né? Então, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, qualquer coisa ali acima de 0,9 para trauma já está errado. Tem, então, uma suspeita que esse paciente pode vir a necessitar de protocolo de transfusão maciça, então avisar o intra. Então, dependendo do serviço, você pede, né, para o regulador informar o hospital, ou até mesmo você da própria ambulância já pode fazer um contato com um colega do hospital, enfim, cada um tem a sua estratégia para avisar, mas é importante até para deixar essa equipe ciente, avisar banco de sangue, centro cirúrgico, deixar as equipes preparadas minimamente para receber esse paciente grave. Só falando um pouquinho aqui de definição, né, do que é esse protocolo de transfusão maciça, o que definiu o que é uma transfusão maciça, melhor dizendo, né, que muitas pessoas ainda têm um pouquinho de dúvida. Então, é aquele paciente, né, que você chega no hospital e ele em 24 horas precisa de 10 ou mais bolsas de sangue, O negativo ele é um paciente que necessitou de transfusão maciça, ou um paciente que vai necessitar de pelo menos 4 bolsas nessa primeira hora, aquele paciente que troca sua volemia de 50% da sua volemia também é outro paciente que a gente considera, né? Um paciente que recebeu transfusão maciça. Então, esses seriam os conceitos básicos aí para que a gente trabalhasse. E lembrar, né, Wesley, que o sangue no hospital, muitas pessoas ficam com muita dúvida. Eu vou fazer isso tudo junto, vou fazer tudo isso no mesmo acesso? Não, né? Isso é feito de forma sistematizada, de uma forma equilibrada e não simultânea. Então, a gente começa ali, muitas vezes, na sala de emergência, uma bolsa de O negativo, esse paciente vai para o centro cirúrgico, recebe outra bolsa, depois na UTI ele recebe o plasma e depois as plaquetas, de uma forma aí que não é simultâneo, porém respeitando aquela proporção do 1 para 1 para 1, né? Um concentrado de hemácia, um plasma fresco congelado, uma plaqueta. Estamos no Brasil, né? Infelizmente, a gente não tem os testes viscoelásticos, né? Tromboelastometria, tromboelastograma, que seria Tem, algo fantástico. tem. Tem, mas Não mas tem não tem. disponível em todos os lugares, mas tem. Pois é. Isso que eu ia aproveitar para falar, Kodama. Eu queria dar como exemplo aí o IJF em Fortaleza. Tem tromboelastograma na emergência, um hospital Fantástico. público,
e publicaram vários estudos legais aí. Então, eu quero aqui puxar para minha sardinha a enfermeira Velma Dias, que foi a dissertação dela de mestrado, ganhou Fantástico. prêmio na OPAS. Então, ela realmente fez diferença com o uso de tumboelastograma e rios ainda na emergência, né? Fantástico. E eles fazem um trabalho fantástico lá, né? Tem um estudo de uma enfermeira americana mostrando a importância do choque index no pré-hospitalar. Ela conseguiu provar, depois eu vou até te mandar esse estudo, Kodan, que o desfecho, só em trauma penetrante, ela estudou só trauma penetrante, o desfecho duro, que é o óbito, que é entre torno de 49%, caiu para 19% só com o fato do pré-hospitalar avisar o INTA, o Short Index, e o INTA se preparando para poder atender, né? Então, isso faz muita diferença no atendimento. Às vezes as pessoas falam, mas vou falar, o INTA hospitalar não vai fazer nada, faça o seu papel. Se ele não vai fazer nada, é uma outra cadeia, a cadeia do INTA, aí é ele que vai dormir com a consciência pesada, ou se você ou começa a ganhar ele de tanto incomodar, né? Olha, Kodama, choque index tanto. Aí o Kodama às vezes vai me olhar, ué, o que é isso? Choque index. No outro paciente, Kodama, choque index de tanto. O que é isso que tanto você fala? Aí às vezes é a hora de vocês conversarem e chegar a um comum acordo, né, Kodama? Então, ou vice-versa. Eu costumo muito falar também, Kodama, sabe o que é? Às vezes a gente fala muito do INTA hospitalar que não está preparado para receber o pré. Às vezes o INTA está muito bem preparado para receber o pré e o pré quer contar fofoca. Então, o INTA tem que fazer um formato inverso de transferência de cuidado. Se você é do INTA e está percebendo que o pré-hospitalar não sabe o que está falando, use o mnemônico Atimist para receber as respostas que você quer. Qual a idade desse doente? Quanto tempo você está com ele? Qual o mecanismo do trauma? Qual a injúria que você percebeu? Sinais, sintomas, sinais vitais para mim. Tratamento que você fez até lá. Tá bom, já tá as informações que eu preciso. Excelente. Muito obrigado. Então, tem que ir reajustando isso para chegar a um comum acordo. Uma coisa importante também, que você provavelmente ia falar depois, eu devo ter te cortado, é sobre usou transfusão sanguínea, deve pensar no diamante do trauma, né? Que hoje não é mais a tríade letal de morte por trauma, né? Mas sim o diamante, no caso da hipocalcemia. Acima aí de 700 ml de sangue, já deve se pensar em reposição de cálcio, ou pelo menos, se você estiver no INTA, avaliar, né? Dosar o cálcio aí em média de 0,9 milimols litros, que é o limite aí, né? Mas cada biografia fala um valor diferente, mas em média 0,9 milimol por litro aí, avaliar também para poder repor o cálcio. Isso é importantíssimo, né, Kodama? Isso não é que é importante, né? Isso é fundamental. Então, com certeza, a reposição de cálcio, lembrar, né, que dentro da bolsa de sangue tem citrato, que é um quelante do cálcio, e o cálcio é importante para toda a cascata de coagulação. Sem cálcio, a cascata não funciona. Então, hoje, né, quando a gente fala em tríade letal, tríade da morte, né, acidose, distúrbio de coagulação e hipotermia, é lembrar que hoje tem o diamante da morte com a hipocalcemia. Então, é importante, né, Wesley, um detalhe, esse paciente chegou no INTRA, colhe uma gaso desse paciente, a gasolítica hoje te dá ali informações valiosas, inclusive o cálcio, para que você tenha ali como base se você vai precisar ou não repor. Se não tiver, vai fazer empiricamente. Está recomendado que se faça, principalmente nos pacientes que você repôs sangue. Recebeu pelo menos 2 bolsas de sangue, sem dúvida, vai repor cálcio. Outra coisa, Kodama, você pode associar 2 preditivos de gravidade de choque no intra-hospitalar. Por exemplo, tem hospitais americanos que eles usam o choque index na entrada do doente. Sim. E a tabela do ATLS na continuidade do doente, porque aí tem débito urinário, tem base axis, tem várias coisas da gasometria ali que pode te ajudar. Então você pode associar 2 preditivos também, não tem problema nenhum, né? Eu acho isso também importante da gente falar. Outra coisa que eu acho importante, a gente já citou mais ou menos, mas vale a pena reforçar, Kodama, é a hipotermia, cara.
chega no intra hospitalar, o pessoal tem uma necessidade de tirar a manta aluminizada e vai lá e tira a manta aluminizada. Aí você, pô, mas tá tirando por quê? Não, porque o doutor vai examinar. Pô, calma aí, deixa a manta aqui, deixa o cara quentinho. A hora que for examinar, tira só a parte que vai examinar. Né? Uma necessidade de deixar o cara exposto Sim. com frio. E na minha ambulância, por exemplo, os auxiliares já sabem, né? Condutor, tenente, vai desligar o ar-condicionado? Já sabe que eu vou brigar. Desliga o ar-condicionado, abre a janela. Pô, mas a gente vai ficar com calor, vai ficar encharcado. Você vai chegar na base, vai tomar o banho e vai ligar o ar-condicionado. O cara está morrendo, pô. Então é só você ver questão de prioridade. A morte do cara ou você suadinho. Tá suado? Chega depois na base, toma um banho, se refresca e tá tudo direitinho. Ele não, ele precisa ficar aquecido, porque a hipotermia piora a acidose e piora a coagulopatia. Né? Com Dentro da certeza. tríade, a hipotermia é um desastre, né? Então a gente tem que levar isso muito, muito a sério, né? Sem dúvida. Eu acho que o conforto, né? A sala de trauma, você chega lá, tá o ar-condicionado no último, né? 16 graus, menos 5 graus. A ambulância com o ar-condicionado ligado. Então, obviamente, o conforto é gostoso para você, né? Você não vai transpirar, mas para o paciente é péssimo. Piora a acidose, piora a distúrbio de coagulação, piora a hipotermia. Então, um retroalimenta o outro, o paciente, obviamente, vai descompensar. Já está descompensado pela hiperfibrinólise maligna, né? Que vai ocorrer pelo trauma. Então, realmente, você controlar essa hipotermia, prevenir essa hipotermia, isso é muito possível fazer desde o pré, aquecendo adequadamente esse paciente, não deixando ele perder calor. Se você for infundir algum tipo de cristalóide preferencialmente aquecido, como você bem disse, tem aquecedores de soro hoje barato e algumas viaturas tem até estufa, né, que você já tira, o soro já está aquecido ali para você infundir. Então, são esses pequenos detalhes, né, Wesley, associados a algo muito importante que você falou, você quebrar aquelas barreiras, né, aqueles preconceitos ou julgamentos do pré com intra, intra com pré, mas eu vejo que isso vem mudando, até porque muitas Melhorou muito, pessoas né? hoje, melhorou muito, até porque muitas pessoas trabalham nos dois Os serviços, dois, então verdade. acabam reconhecendo a importância um do outro, então acho que mudou muito do que foi. Vejo hoje um olhar diferente do intra para o pré e do pré com o intra, um respeito um pouquinho melhor, porque eles estão vendo que isso muda o desfecho do paciente, melhora a qualidade da assistência, e os gestores estão percebendo e valorizando as equipes também de pré-hospitalar, é importante a gente citar isso, e é claro que cada um, dentro, né, do seu contexto, o colega do pré, colega do intra, eles precisam se respeitar, né? Pode não se gostarem, mas acho que o mínimo é respeitar e focar no doente. Isso que é o principal, né, Wesley? Então, a gente até estourou um pouquinho aqui o nosso time, são 21 mais 5. Eu vou te dar 1 minuto, porque senão você fala muito, para fazer as suas considerações finais aí, meu amigo, da live. Manda Não, bala. vou falar rápido. Então, acho que, no meu lugar, agradecer aí a presença de todos e o Opa, convite do Kodama. Foi um prazer falar contigo. Foi um prazer falar contigo, viu? Tá me ouvindo? prazer foi nosso. Tô te Tudo bem? ouvindo. Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo. Prazer falar contigo e dizer que eu acho que tem que ficar muito fixo na nossa cabeça algumas soft skills no APH, coisas não técnicas que influenciam Perfeito. muito mais do que procedimentos técnicos. Né? Uma boa avaliação de cena, saber bem sobre transferência de energia, saber, às vezes, um bom olhar de exame físico, às vezes é menos técnico do que os procedimentos e salvam mais vidas, porque você no pré-hospitalar, o seu principal objetivo é identificar algo que pode levar à morte naquela primeira hora e intervir. E às vezes a sua intervenção no suporte básico intermediário é chegar com ele o mais rápido possível no hospital. Acho que é isso, né? Sem dúvida, Wesley. Agradeço a participação por aceitar aqui o convite para conversar sobre esse tema extremamente relevante. Eu vou fechar com apenas uma mensagem. Muitas vezes, pessoal, menos é mais. Então, Verdade. obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela nossa audiência. Deu umas pequenas travadas, mas acho que deu para vocês entenderem bastante. Então, boa noite a todos, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Professor Wesley, um grande abraço.
Fiquem Um com abraço, Deus, até Codão. a próxima aí. Valeu, Fica com pessoal. Deus. Um abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau.